Sobre o deputado Kim Kataguiri já foi feito as referências, poderíamos me alongar aqui a noite inteira, porque eu pessoalmente acompanho ele há muito tempo, já tive o ensejo de assistir uma palestra dele aqui em Joinville, quando pelo MBL veio aqui se manifestar, e desde então, já antes disso, me admira que uma pessoa tão jovem tenha tamanha capacidade intelectual, tamanho conhecimento, que nas discussões que ele faz com as mais diversas pessoas desse país, não vou falar autoridade, porque a maioria não é autoridade, é lixo socialista que anda por aí, que ele tem destruído, tem detonado. Por isso, o meu respeito e a minha consideração. Um primeiro ponto é da gente tratar até quanto o licenciamento deve custar, até onde o licenciamento deve ir, qual é a competência do licenciamento ambiental. Porque hoje o licenciamento é utilizado como um instrumento de municípios, de governos, de diversas instituições, né, os chamados órgãos intervenientes que opinam no licenciamento, a FUNAI, o IFAM, a Palmares, o ICMBio, diversos órgãos vinculantes. O licenciamento é utilizado como um instrumento para a obtenção de recurso ou para suprir algo que o poder público deveria estar fazendo. Então, você tem empreendimentos que no licenciamento ambiental, o empreendedor é obrigado a construir escola, a construir hospital, a construir obra de saneamento básico ou de infraestrutura, coisas que são típicas do poder público, né, que deveriam estar sendo feitas pelo poder público, pelo município, pelo Estado, pelo governo federal, e que o empreendedor muitas vezes é obrigado a construir, a manter e continuar mantendo por tempo indeterminado em determinadas emissões de licença que se lê por aí, e isso não só em empreendimentos grandes, mas em empreendimentos pequenos também. Existem casos que são exceção, mas são exceções que devem ser vistas com cuidado, porque é grave, né, você exigir tanto de um pequeno empreendimento, né? Hoje, muitas vezes o técnico do meio ambiente não tem coragem de assinar o parecer, porque posteriormente ele vai ser processado. Em razão disso, o processo vai ser judicializado, ou mesmo o empreendedor não tem a coragem de iniciar o empreendimento em determinado estado, porque aquela lei foi judicializada pelo Ministério Público Federal e está em discussão no Supremo. Isso é um caso comum. E o pior dos mundos é a gente ter, o pior dos cenários que eu vi para o empreendedor, foi um empreendedor que seguiu todas as regras da legislação ambiental fixada em lei estadual, instalou o seu empreendimento e depois teve a sua licença questionada pelo Ministério Público Federal, porque o Ministério Público considerou a lei estadual inconstitucional. Então ele atendeu todos os requisitos que o Estado impôs e teve a sua licença retirada, porque o Estado o Estado com E maiúsculo, né, em outra esfera de poder, foi lá e judicializou a situação do empreendimento dele. O que mais tem me chamado a atenção até agora em relação ao licenciamento não é nem o licenciamento de empreendimento urbano, nem o licenciamento de empreendimento rural, mas especificamente de saneamento, obras de saneamento básico e de infraestrutura. Estava pavimentando a estrada já estava lá, já está feita, já está pronta, está lá, um monte de barro e tal, só precisa da licença para pavimentar a estrada, né? Já está a licença para fazer, para instalar e para operar a estrada, já tem carro passando, já está tudo, só não tem asfalto. Aí você precisa passar pelo processo, né? Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Um dos requisitos para construir essa estrada foi fazer uma passarela para macaco, porque o órgão argumentava que asfaltar aquela estrada ia aumentar o fluxo de carros e ia colocar em risco a vida dos macacos que estavam lá. E me foi relatado que está lá há 5 anos e nunca passou um macaco nessa passarela. É outra relação de perde. O poder público perdeu, o órgão licenciador perdeu, quem implementou a estrada perdeu, e quem está utilizando a estrada perdeu também, porque teve que pagar mais imposto para colocar uma passarela para macaco que ninguém usa. Nem o macaco usa, né? Então, isso me parece racional, né? E é justamente eu parto do absurdo, porque no absurdo é mais fácil de você construir o consenso, né? Aí tem as situações mais específicas, mais espinhosas. O licenciamento ambiental é diferente do Código Florestal. Para você plantar milho, e aí no outro ano você quer plantar algodão. Hoje você precisa passar por todo o processo trifásico novamente, como se não tivesse plantação nenhuma lá. Então o que eu imagino que seja adequado? Um licenciamento de fase única, extremamente simplificado.
Exemplo prático que a gente teve, um vereador, meu colega de movimento do MBL, Fernando Holliday, que fez uma comissão na Câmara dos Vereadores para revogar leis inúteis e burocráticas, né? E uma das leis que ele revogou é a lei que determina o tamanho da mesa de bilhar de boteco. E nessa lei, porque vocês vão entender já porque eu estou entrando nessa lei. O que estava acontecendo na prática? A gente foi lá ver, efetivamente a gente estava pagando imposto para o fiscal da prefeitura ir lá, falar, pô, lacatrena, né? É meio esquisita essa dimensão aqui, viu, seu Zé? Vai ter que, né, cortar esse pedaço aqui da mesa, ou vai ter que comprar uma mesa nova maior, tal. Estava tendo a fiscalização, só que nunca ninguém tinha sido multado por isso. Aí o que a gente pensou? Bom, são fiscais que têm bom senso, né? O fiscal não faz o seu trabalho porque ele sabe que a lei não é razoável, né? Então ele tá agindo na desobediência civil porque ele acha que a lei é injusta, né? Pensamento, né? Ingênuo. O que estava acontecendo na prática? O cara estava indo lá com a trena, como a lei é subjetiva, ele estava falando, tá faltando 1 centímetro de caçapa aqui. Agora, se você me pagar aí 50, 100 reais, não está mais faltando 1 centímetro de caçapa aqui. E é exatamente isso que acontece com lei burocrática que estabelece critério subjetivo e que dá o poder para o agente do poder público achacar o empreendedor. E é isso que já me relataram empresários de que já aconteceu. Do cara do órgão licenciador chegar e falar, olha, o do cara que veio aqui ontem, já saiu o licenciamento dele, você que está aí há 5 anos não saiu porque você não me pagou ainda. E aqui, parafraseando o filósofo grego Jair Bolsonaro, né, texto bom é o texto que passa. Né? Então a gente precisa construir um texto que passa, o relator não é o senhor do texto, ele não vai definir o que vai estar no relatório, não é tudo que eu acredito, é aquilo que eu consegui construir com a sociedade e com os outros parlamentares. E eu quero fazer a construção mais ampla possível, para ter o debate mais amplo possível, para pelo menos ninguém poder falar, eu não fui ouvido. Para todo mundo ser ouvido, determinadas coisas serem acatadas, outras não serem acatadas, mas ter um consenso mínimo para a gente aprovar o texto. Não é tão complexo como uma reforma previdenciária, né, que é aí comissão especial, CCJ, primeiro turno na Câmara, segundo turno na Câmara, prazo para emenda, voto destaque, vota 15 destaques, vota 20 destaques, orientação de todos os líderes, vai para a CCJ do Senado, primeiro turno do Senado, segundo turno do Senado, não. Vai para plenário, indo do plenário, vai para a comissão do Senado, passando a CCJ do Senado, já deve ir para plenário, já deve ser aprovado. Mas ainda assim, por ser um tema polêmico, é complexo de ser aprovado, e justamente por isso que eu estou aqui para ouvir, e acho até que já falei demais. Obrigado, gente.